Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um excelente início de semana para todos nós. É com muito carinho que nós estamos aqui hoje, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Este instante que todos nós nos reunimos aqui em um só coração e em um só pensamento, para juntos acolher no fundo da nossa alma as palavras do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos. Este é um instante em que nós nos reunimos aqui como uma grande família e humildemente convidamos a Jesus para estar aqui conosco. Convidamos a Jesus para estar aqui, guiando os ouvidos da nossa alma para acolher aquela mensagem, aquela palavra, aquele esclarecimento que estamos mais necessitados. E muitas vezes, meus irmãos, uma mensagem, uma palavra do Evangelho que chega para nós, muitas vezes não é nem para o momento presente que estamos vivendo, mas para o futuro, para nos preparar para o futuro. Então, muitas vezes, nós fazemos uma oração, tiramos uma mensagem do Evangelho. Às vezes chega para nós uma mensagem, uma palavra também do Evangelho, e aí nós lemos aquela mensagem inicialmente para o momento presente que estamos vivendo, ela não se encaixa muito bem. Mas aguardemos, porque muitas vezes é a boa espiritualidade já nos enviando uma mensagem para preparar o nosso coração para algo que pode acontecer, para algo que pode chegar para os nossos dias, já estão nos fortalecendo para os próximos dias que virão. Então, olha como que a boa espiritualidade cuida tão bem de nós. Além de cuidar dos nossos passos aqui, também nos auxilia nessa preparação para os próximos dias. Então, sejam todos muito bem-vindos e é com muita alegria, com Jesus em nosso coração, que nós iniciamos aqui a nossa segunda-feira, o nosso encontro agora para o Evangelho diário. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova obra, a obra que se chama Um Minuto com Chico Xavier. Esta obra, meus irmãos, ela é uma coletânea com as mensagens enviadas, psicografadas por Chico Xavier. Então, a Federação Espírita, Espírita Brasileira, o que ela fez? Ela fez um compilado com várias mensagens, esclarecimentos das diversas obras que Chico já psicografou. Então, temos mensagens aqui de André Luiz, de Emmanuel, diversos espíritos, mas psicografadas por Chico Xavier. E fizeram, então, capítulo a capítulo, um trecho desta mensagem. Um trecho que não demora nem um minuto para ser lido. Por isso se chama Um Minuto com Chico Xavier. Não demora nem um minuto. Então, nosso propósito aqui é podermos, meus irmãos, partilhar um pouquinho desta obra, desses esclarecimentos, partilharmos dia após dia uma mensagem que aqui se encontra. E hoje, para nós iniciarmos, eu gostaria de ler um pedacinho aqui do prefácio, que foi escrito justamente pelos organizadores aqui desta obra. É uma obra recente, de 2023, e o início dela, lá no prefácio, é nos dito: um minuto passa rápido, mas pode ser tão importante a ponto de salvar uma vida. E esta vida pode ser a sua. Singelo na apresentação, este livro é de rápido e fácil leitura e vai lhe conduzir a reflexões necessárias, a fim de que você se sinta bem, preparado para enfrentar
os desafios da caminhada evolutiva. Uma breve pausa, um instante apenas. Ler, refletir, sentir e viver. Eu encerro aqui esse trecho inicial do prefácio. Olha o final dele. Ler, refletir, sentir e viver. Esse é o propósito dessa obra, que a gente possa fazer uma pausa no nosso dia. O momento do Evangelho é um momento para a gente fazer uma pausa, exatamente, e nos concentrar aqui para ler, refletir, sentir e aí podermos viver os ensinos que encontrarmos aqui. Esta é a nossa proposta, essa é a proposta desta obra. E hoje nós iremos iniciar com um coração muito feliz, meus irmãos. O primeiro capítulo aqui, a mensagem, não vou nem chamar de capítulo, eu vou chamar de mensagem. A mensagem de número 1, a primeira mensagem para nós. Meus irmãos, eu vou projetar. Meus irmãos, vou projetar aqui esta mensagem. E esta mensagem, a primeira, nos diz: ama sempre, faz todo o bem, começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Esta é uma mensagem do querido Espírito Emmanuel, e ela também se encontra no livro Pão Nosso. Meus irmãos, esta é a mensagem para a gente começar a nossa semana. Esta é a mensagem do nosso Evangelho de hoje para o nosso dia. Ama sempre, faze todo o bem e comece estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Meus irmãos, para falar dessa mensagem hoje, eu gostaria de iniciar aqui contando uma história que aconteceu com o Chico Xavier, que é uma história que eu acho que vai harmonizar perfeitamente com esse primeiro trecho aqui da mensagem. Faze todo o bem. Todo o bem que estiver ao nosso alcance que possamos fazer. Meus irmãos, tem uma história de Chico que é nos contado, porque Chico, ele sofria de diversos problemas de saúde. E isso é fato para todos nós. Só que Chico também sofria de problemas cardiovasculares. Ele passava por extremas dificuldades no âmbito da saúde física e ele enfrentava muitas dificuldades no âmbito ali das enfermidades cardiovasculares. Aí, certo dia, Chico, em um desdobramento espiritual, ele irá, em perispírito, se ver num local onde terão dezenas e dezenas de espíritos criminosos armados. Então, Chico, olha só, meus irmãos, ele desdobra, ele faz o desdobramento espiritual e o perispírito dele vai até um local onde está cheio de espíritos criminosos e todos estão com armas ali. E esses espíritos começam a perseguir o Chico. Começam a correr atrás dele. E Chico, o perispírito dele, começa a correr também. E esses espíritos vindo, perseguindo ele, e ele correndo, correndo, correndo. Até que um desses espíritos aponta a arma para o Chico e dá um tiro nele. Esse tiro pega bem no ombro do Chico Xavier. Bem no ombro dele. Depois de retornar do desdobramento, e meus irmãos, semanas e semanas após esse fato, Chico irá sentir uma dor muito forte no ombro, reflexo do tiro que ele levou lá no perispírito, em desdobramento. E ele vai ficar com essa dor no ombro. É até nos contado que ele não conseguia nem mexer direito o braço, tamanha a dor que ele estava sentindo desse reflexo do que aconteceu com ele. E aí, depois desses momentos, Emmanuel irá aparecer para Chico. E aí Chico irá dizer: Emmanuel,
como se diz, tirar uma satisfação com o Emmanuel, vai falar assim: Emmanuel, você lembra? Olha o que aconteceu comigo. Me deparei com muitos espíritos criminosos, um deles atirou no meu braço. Não é possível, eu orei tanto para você, Emmanuel, para Bezerra de Menezes, para André Luiz, mas ninguém me ajudou. E aí, Emmanuel olhará bem para o Chico e dirá: Chico, naquele momento, naquela situação, nós não podíamos intervir. Mas agradeça, Chico, as mães daqueles criminosos que você visita nas cadeias. Agradeça a essas mães, porque a oração delas fez com que essa bala fosse desviada e pegou no teu ombro e não no teu coração, porque a ideia desses espíritos era justamente atirar no seu coração, porque eles sabem dos problemas cardiovasculares que você tem. Chico, meus irmãos, sofria muito de angina também. Então esses espíritos sabiam que você sente o objetivo era acertar o seu coração. Imagina se acertasse. Mas as orações das mães, as mães que já estavam desencarnadas, as orações delas, por causa dos filhos delas que você visita na cadeia, fez com que essa bala desviasse e pegasse no teu ombro. Então você saiu, Chico, no lucro nessa situação. E aí é nesse momento que Emmanuel irá dizer aquele grande ensinamento que talvez muitos de nós já pode ter ouvido. O bem que você pratica em qualquer lugar vai ser sempre o seu advogado para todas as horas, para toda a vida. O bem que você pratica em qualquer lugar será sempre o teu advogado para toda a vida. Meus irmãos, ou seja, essa história de Chico aí que aconteceu. Chico, ele costumava muito visitar os presídios, meus irmãos, e ele gostava muito, gostava mesmo de estar ali entre aqueles irmãos. Então, Chico frequentemente visitava aqueles que estavam presos, e muitas vezes as mães desses presos já estavam no plano espiritual, já estavam desencarnadas. Então, as mães, vendo o carinho do Chico para com os filhos delas, estavam sempre em oração pelo Chico. O bem que o Chico fazia para os filhos delas, elas faziam oração para ele. E foi a oração delas que ajudou o Chico nessa situação que ele se encontrou de perseguição em desdobramento lá no plano espiritual. O bem que ele fez refletiu no bem que ele recebeu depois. Por isso, meus irmãos, eu vou voltar a mensagem aqui para nós, para o nosso evangelho de hoje. Olha só, ama sempre, faze todo o bem, porque como diz Emmanuel, o bem que a gente faz em qualquer lugar será sempre o nosso advogado por toda a vida. E aí, Emmanuel também continua aqui na mensagem, começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Meus irmãos, Emmanuel nos convida a estimar. O que é estimar? A tratar bem, a gostar, a respeitar aqueles que não nos compreendem. E eu faço uma pergunta para todos nós neste instante. Como que nós lidamos com aqueles que não nos compreendem? Aqueles que muitas vezes não compreendem as nossas escolhas na vida, não compreendem os conselhos bons que nós tentamos passar, não compreendem, meus irmãos, a nossa opinião. Muitas vezes não têm a mesma opinião que nós. Como que a gente lida com aqueles que fazem comentários, que fazem palavras, que dizem certas palavras, realmente de falta de compreensão para com a gente? Possivelmente temos um parente na família que a gente tem que lidar assim, um meio social que a gente faz parte, às vezes num trabalho.
E como que a gente tem lidado com aqueles que não nos compreendem? Meus irmãos, em geral, ficamos irritados. Ficamos irritados, mal-humorados, partimos muitas vezes para a falta de respeito com esses irmãos, ou queremos impor a nossa opinião, que ele aceite, porque ele tem que aceitar, porque ele tem que compreender, porque ele tem que fazer do jeito que a gente quer. Geralmente agimos assim, num campo um pouco da ignorância. Mas aí Emmanuel, no ensinamento de hoje, para começar a nossa segunda-feira, diz para o nosso coração: ama, estima, respeita, trata bem aqueles que não te compreendem, porque são eles que te farão melhor. O que Emmanuel está nos dizendo? Que é convivendo com o diferente, que é convivendo com aquele que tem uma opinião totalmente diversa que a nossa, é convivendo com aquele que está todo dia ali falando algo, fazendo algo, nos irritando muitas vezes. É convivendo com o diferente que nos tornaremos melhores, que nos tornaremos almas melhores, porque aí aprenderemos a ter paciência, a amar aquele que pensa diferente, porque aí aprenderemos, meus irmãos, o respeito, conviver com o diferente, principalmente na forma de pensar, é uma grande escola para todos nós aprendermos a desenvolver virtudes e sentimentos melhores. Hoje, levemos esse ensinamento no nosso coração. Essa é a mensagem que nós iniciaremos aqui, a partir de agora, esta grande obra, Um Minuto com Chico Xavier. Meus amados irmãos, que as palavras de hoje possam ser cultivadas em nosso coração e abrir o nosso olhar para, ao invés de ficarmos irritados, brigarmos, entrar em desavenças com aqueles que pensam e agem diferentes de nós, que possamos olhar para um outro lado. É uma chance que Deus está nos concedendo para exercer um sentimento mais elevado, para ter mais paciência, para aprender a perdoar, para aprender a relevar as coisas, para aprender a ter mais compaixão. Todos os desafios que nos surgem são oportunidades para a gente se melhorar. E muitas vezes os desafios vêm através dos nossos próprios irmãos. Meus amados irmãos em Jesus, hoje eu encerro por aqui nosso primeiro encontro aí desta obra, convidando a todos para estarmos aqui amanhã para a gente refletir mais uma passagem para o nosso dia. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Uma semana abençoada, uma segunda-feira em paz, meus irmãos, para todos nós. E que assim seja.